Oi, meu nome é João, eu sou estudante do quinto período de agronomia do Instituto Federal Catarinense, e hoje eu vou falar um pouco sobre manejo integrado de pragas no feijoeiro, com ênfase na mosca branca como praga principal. O feijoeiro é muito importante no Brasil, po- pelo Brasil ser o segundo maior produtor de feijão no mundo. Então ele é importante economicamente e na alimentação diária de nós. Então, o feijão é uma das principais fontes de proteína vegetal. Então, algumas limitações na produção podem ser ocasionadas pelas pragas, como a mosca branca, trazendo uma redução de produtividade, perdas econômicas e ataque de pragas e doenças. Então, nosso objetivo era usar o MIP, que é de uma uma Englobada. estratégia sustentável que utiliza vários métodos de controle para manter a população da praga abaixo do nível de dano econômico. Então, o nome científico da nossa querida mosca branca é Bemisia tabaci. Suas características principais é um pequeno inseto sugador com corpo amarelo claro e asas brancas cobertas por cera. Ela ser importante no feijoeiro é pelo fato dela ser o principal vetor do mosaico dourado, que pode ocasionar que é um vírus que pode causar perdas de até 100% na sua produção. Os danos causados pela mosca diretamente é a sucção da seiva, a clorose das folhas e a redução do crescimento da planta. Muito bem, pessoal. Então agora eu vou falar um pouco sobre o ciclo de vida da mosca branca, tá? Ela é dividida em 4 fases, como a gente pode estar vendo aqui também pelo desenho, sendo começando pelo ovo, tendo as ninfas, que vão ter 4 estares, o pupário e o adulto. Como a gente pode ver aqui na nossa imagem, o adulto bota o ovo em um círculo, um semicírculo. Essa larva vai passar por 3 estágios de desenvolvimento até se tornar uma pupa. Então, depois de algum certo tempo, emergindo como um adulto. A duração média desse ciclo reprodutivo e do ciclo de vida vai ser de 25 dias, certo? Com a temperatura ideal para a reprodução da mosca branca sendo 28 graus Celsius. A identificação no campo, geralmente para pessoas que estão iniciando, é mais difícil, por conta de ser um inseto pequeno e de difícil visualização. Mas os sintomas que a planta apresenta não mentem. As folhas amareladas, a fumagina, a deformação foliar e a queda de flores e vagens são claros indicativos de que há abemísia na sua plantação. Onde a gente pode observar a abemísia, então? Por ser um inseto picador-sugador, geralmente ele vai ser encontrado na face abaxial das folhas, na face de baixo, no interior das folhas. Isso acontece por quê? Por ser um inseto picador-sugador, pela imagem a gente também pode ver que ele está realizando a sucção do floema, da seiva da planta, através desses canais que tem na parte abaxial. Vai. Então agora eu vou falar um pouco sobre o monitoramento da mosca branca no feijoeiro. Como que a gente vai fazer a amostragem? A gente vai fazer o caminhamento em zigue-zague para ter de forma mais uniforme, né? Esse monitoramento. Serão 20 pontos por talhão, com avaliações semanais, para ter realmente esse histórico. Então, em casos de áreas maiores, a gente vai utilizar para cada hectare adicional mais 5 pontos de amostragem. É importante observar adultos por planta, ninfas por folíolo. Agora eu vou falar um pouco sobre os níveis de controle, né? Da parte vegetativa da V1 a V4, o nível de controle seria de um adulto por planta e o nível de não-ação é menos do que 0,5 adultos por planta. Na parte de floração, do R1 ao R3, o nível de controle seria de 0,5 adultos por planta e o nível de não-ação seria de menor do que 0,3 adultos por planta. Do R4 ao R7, que é o enchimento de grãos, seria o nível de controle total de 2 ninfas por folha e o nível de não-ação é menos do que uma ninfa por folha. Como eu havia dito, é importante controlar a praga antes que ela alcance o nível de dano econômico, que daí já vai cair no bolso do produtor. Então, por isso que é importante fazer o monitoramento e criar um histórico do flutuamento da população da planta, da praga na cultura. Olá, pessoal! Agora falando um pouquinho para vocês sobre o método de controle, onde a gente tem como principal o método cultural e as suas práticas recomendadas são
eliminar as plantas hospedeiras, fazer a rotação de cultura. Por que a rotação de cultura é tão importante para o MIP e para o método cultural? Porque, como a gente trouxe o exemplo da mosca branca, a gente tem a nossa plantação de feijão e depois vamos fazer a plantação de milho, que seria uma gramínea, não é uma planta favorável para ela. A gente também tem respeitar o vazio sanitário e destruir os restos culturais. Por que destruir os restos culturais? Porque a gente tem a nossa plantação de feijão. Depois a gente vai fazer a plantação de soja. E às vezes a gente quer usar a plantação de feijão como cobertura verde. Não dá, porque a planta pode estar infectada, pode vir uma praga agrícola do milho, infectar o feijão, pegar a sucção da seiva do feijão e passar para o milho, aonde acaba que a plantação de milho também fica com mosaico dourado. E também utilizar barreiras como milho e sorgo, como dito anteriormente, porque a mosca branca não gosta de gramíneas. Também temos o controle biológico, onde os inimigos naturais temos como principal o parasitoide, que seria a Escherichia spp, que é uma microvespa, aonde ela deposita seus ovos na mosca branca, eles eclodem e as larvas da microvespa acabam comendo a mosca branca. A gente também tem o grande predador, que seria a Schizosperla externa, aonde é o bicho lixeiro, aquele famosinho bicho verde. Ele come as ninfas, os ovos, o adulto, ele come o ciclo todo da mosca branca. A gente também tem os fungos Beauveria bassiana, que seria um fungo natural do solo mesmo, mas também pode ser aplicado na planta, onde ele infecta a mosca branca e ela acaba morrendo. Falando agora sobre o controle físico e etilógico, os métodos são armadilha amarela adesivas. Por que amarelas? Porque a mosca branca se atrai, mas também os predadores naturais se atraem também. Então não é um ponto muito positivo de ser usado. Temos também as telas anti-insetos, onde é utilizado mais em estufas. E temos o mulching aluminizado, onde é colocado em toda a sua plantação. Só deixa a planta de feijão, a sua cultura para fora, mas é colocado em todo o solo. Onde o raio UV impacta no papel alumínio e dispersa para cima, onde ela sai. Temos o óleo de NIM e o Kaolin, que a próxima integrante do grupo vai falar um pouquinho mais para vocês. No controle etológico, a gente vai falar sobre o óleo de NIM juntamente com o manjericão, que seria como repelente para a espécie da mosca branca, e o Kaolin, que seria um agente protetivo, uma camada protetiva na planta do feijão. O controle genético e o químico. O controle genético tem a cultivar resistente ao mosaico dourado, e o químico, para quem não sabe, ele vai ser o último a ser utilizado caso os outros controles não façam muito ativos. Então, o controle químico também, ele pode ser muito prejudicial à cultura do feijão, tanto quanto a praga. Então, por isso que ele vai ser último, por causa que a praga ela vai criar imunidade pelos métodos químicos, então é meio difícil de matar ela depois. Então, a gente vai alternar modo de ação e respeitar a legislação e recomendação Resumo técnica. dos métodos. No método etológico, nós utilizamos armadilhas cromotrópicas e repelentes, que tem uma eficiência média porque ela é utilizada mais para monitoramento das pragas. No genético, utilizamos cultivares resistentes ao begomovírus, com uma alta eficiência a longo prazo. No químico, utilizamos inseticidas, uma eficiência alta na emergência da planta. O cultural, eliminações de hospedeiros e alternativos das épocas de plantio. Uma eficiência alta, mas é preventiva. No biológico, utilizamos parasitoides, fungos e entogênicos, que é uma eficiência média e alta por ali, e é mais ecológico. E no mecânico e físico, utilizamos barreiras físicas e armadilhas amarelas, que é uma eficiência média, mas é muito local, entendeu? Concluindo o nosso trabalho, a gente tem a identificar a
praga corretamente, monitorar constantemente através das amostragens, como eu já dito ao longo do vídeo, preservar os inimigos naturais para não utilizar só os químicos, onde a gente tem pontos muito negativos, porque acaba que a praga cria uma resistência e ela fica impossível de ser disseminada. E também temos utilizar o controle químico somente quando necessário, por esse motivo anterior já falado. Então, por isso que o MIP ele é tão importante para os produtores e para nós agrônomos, aonde ele gasta menos e preserva mais o meio ambiente.